Então tá. Bom, nós vamos começar a nossa imersão de Ruth, do livro de Ruth. Nós ficamos aí 4 dias fazendo o devocional antes para a gente familiarizar com a história, né? Cada dia a gente lê um capítulo. E no devocional, ele foi voltado mais para a gente enfatizar que vale a pena sermos íntegras diante do Senhor, vale a pena sermos fiel, vale a pena termos estratégias para executar, né, os problemas, as situações, o plano de ação. Nós temos que ter uma estratégia, né? E nós temos que ter Cristo como nosso provedor, né? Nós vemos Boaz aí na figura de provedor, né? E fizemos um desafio, não é isso? Então, também interagido aqui no livro de Ruth. E aí, hoje, nós vamos destrinchar um pouco o livro para poder abrir a mente de vocês, para, né, a gente abrir nosso conhecimento. Então, vamos começar sobre o livro. O livro de Ruth, ele é o 8º na ordem cronológica. A gente tem a nossa Bíblia e ela é uma ordem que eles, né, estabeleceram. Não é a ordem cronológica. A ordem cronológica é Gênesis, Jó e assim sucessivamente, né? Quem é o autor do livro de Ruth? É desconhecido, porém, alguns rabinos e alguns judeus tendem a dizer que foi Samuel o escritor do livro de Ruth. Por que eles acham isso? Se vocês forem ver lá no capítulo 4, a partir do versículo 18, que começa a falar da genealogia de Davi, como que Davi é citado no livro, né? Se ele foi escrito, acho que antes, né? Pela cronologia, acho que é antes ou depois de Samuel, não vou saber agora. Enfim, então quem escreveu foi Samuel. A data é no período da conquista. Esse livro de Ruth, ele daria muito bem para poder ser escrito dentro de Juízes. Juízes conta várias histórias de vários juízes, certo? E é entre esse período de Juízes ali, depois do que se passa do capítulo 10, se não me falha a memória, seria a história de Ruth. Porém, houve-se um destaque tão grande que fizeram o livro de Ruth separado. E olha que interessante. Só existem 2 livros na Bíblia com nome de mulher. Não sei se vocês repararam, mas o primeiro é Ruth e o segundo é Esther. Então, olha que honra para Ruth aí. Valeu a pena, né, para quem fez a leitura. Ela se manteve fiel, uma estrangeira. Ela se tornou uma gentia por causa da fidelidade dela. E aí fica o questionamento, né? Até que ponto nós estamos sendo fiel a Cristo? Já fica a primeira reflexão. Os personagens centrais, ou seja, os personagens principais do livro de Ruth é a Noemi, a própria Ruth e Boaz. E qual que é o versículo-chave desse livro? O versículo-chave dele está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 6. Alguém pode ler para mim? Ruth 1, versículo 6. Pode ler? Pode. Ruth 1, versículo 6. Então se levantou ela com as suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visto o seu povo dando-lhe pão. Ruth 1, versículo 6? Sim, 1:6. Então levantou-se ela com as suas noras e voltou-se dos campos de Moabe. 1:6. Tá, pode deixar isso. Eu coloquei errado. Seria aonde quer que tu fores, eu irei, mas tá bom. Depois eu vou consertar antes de mandar o PDF para vocês. O versículo-chave depois eu vou procurar aqui e vou consertar.
está na fidelidade de Ruth, onde ela expressa para Noemi que não adiantava a Noemi tentar argumentar com ela que ela iria com ela. Não tinha argumento, ela ia. Aonde quer que Noemi fosse, ela iria. Então, esse é o versículo chave. Vamos entender o contexto histórico de Ruth? Alguém lê para mim Ruth 1, do 1 até o 5. Pode ler. Ruth 1, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Quer que lê? Por favor. E sucedeu que, nos dias em que juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de uma mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Molã e Quilion. Pode continuar? Pode continuar, gente? Pode ler Desculpa. o 6. Eufrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Pronto, só até aí. Então vamos entender esse contexto histórico aqui. O início dessa história, o prólogo, né? Ele vai nos dizer que existe uma mulher com o seu marido e os 2 filhos. E eles estão saindo da sua terra para ir para outra terra. E lá eles pensaram em ficar algum tempo. O que nós temos que entender aqui? Eles moravam em Belém. Belém significa em hebraico Bet-Helen, que significa casa do pão. Dentro do contexto histórico aqui, Belém estava passando um período de crise, estava tendo fome. Mas por quê? Se é uma cidade abençoada, né? Vamos dizer assim, se é a cidade queridinha do Senhor, da tribo de Judá, por que estava com fome? Olha que ironia. Era a casa do pão, mas a casa do pão não tinha pão. Estava passando fome. Era porque esse período da conquista, o povo de Israel oscilava muito entre desobediência e obediência, desobediência e obediência. Então, acredita-se teoricamente que a fome que estava se passando, a crise que estava se passando ali naquele momento era devido ao pecado do povo. Então, Deus havia castigado o povo, então por isso que havia fome na casa do pão. Segundo historiadores, Noemi e Elimeleque, eles eram bem de vida, porque naquela época, para você, Caleb, fecha a câmera, para você poder fazer esse transporte, você tinha que ter algum dinheirinho. Então, acredita-se que começou a crise, então ali para eles conseguirem se manter, eles foram para Moabe. E aí, gente, é que tá o perigo. Eu vou tentar colocar aqui para vocês o mapa. Tá dando para vocês enxergar e tá muito pequeno, né? Deixa eu tentar aumentar aqui para ver se dá para vocês. Estão conseguindo ver aí? Belém. Aí tem uma seta assim para baixo para mostrar a cidade de Moab. Vocês estão conseguindo enxergar? Alguém abre o microfone e fala para mim saber? Tá dando para ver. Tá. Então, esse era o percurso. Olha, está vendo aí? Ele estava em Belém de Judá. Esse mapa aqui é o mapa das 12 tribos na época da conquista, tá? Então, eles estavam ali na região de Judá, que acredita-se que... acredite-se não, é aonde que Davi nasceu, é aonde que Jesus nasceu. Então, eles estavam aqui na cidade do povo de Israel. Aí eles se deslocaram
para a terra dos Moabitas. Moabitas aqui, vale relembrar, é o povo que Deus ordenou para que o povo de Israel não casasse, os adonitas e os moabitas. Da onde que vem esse povo? Lá no início, lá em Gênesis, se a gente voltar, Ló se despede de Abraão e vai com as suas filhas. E aí acontece tudo o que aconteceu, aí as filhas, né, têm a péssima ideia de embebedar Ló, porque eles não teriam descendência, porque a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, cada uma delas tiveram filhos. A mais velha teve Moabe, por isso o nome da região, né, Moabita. E a segunda teve Abdom, né? São os abinitas. Então, só para vocês entenderem. E o interessante é que 18 anos antes desse ocorrido, o povo moabita oprimiu o povo de Israel. Então, olha só, se eles eram tementes ao Senhor, estava passando por um momento de crise, não seria mais fácil eles confiarem no Senhor, clamarem ao Senhor por uma provisão, por sabedoria para poder dividir aquilo que eles têm, né, daqueles que teriam, porque se eles gastaram dinheiro para se deslocar, eles teriam alguma reservinha, né, para se manterem. Por que sair da casa de Israel, da casa onde o Senhor tinha os olhos voltados, para ir para uma terra do inimigo, do povo que oprimia Israel? E aí, vamos puxar aqui, quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes nós saímos do lugar e da posição que deveríamos ficar, independente da condição do ambiente, e vamos justamente para onde? Para o colo do inimigo. Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Isso aqui serve como um alerta para nós. Temos que tomar cuidado para não sairmos da nossa posição. Não saia da sua posição. E aí, o que era para ser algo temporário, o texto vai dizer logo abaixo que eles ficaram lá 10 anos. O que era para ser temporário, ficaram lá uma década num povo com cultura, com perversão, porque os moabitas tinham perversão sexual. Era um povo pervertido, um povo que oprimiu o povo de Israel. Eles saíram da posição que era para eles terem ficado e foram para a terra inimiga. Ficou por lá. E pior, os filhos de Noemi casou com 2 moabitas. Pecaram contra o Senhor. Não podia, desobedeceram. Mas graças a Deus, Deus tirou algo bom disso tudo. Alguém lê para mim do versículo 6 ao versículo 15. Ruth 1, do versículo 6 ao versículo 15. Posso ler? Pode? Ruth 1, do versículo 6 ao versículo 15. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitando seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saí do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E disse-lhe Noemi e suas 2 noras: Ide, voltei cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor usou convosco de benevolência, como vos usastes com os defuntos comigo. O Senhor vos dê que acheis descansos a cada uma em sua casa e de seu marido. E beijando-as a ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos
contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Não tenho eu ainda em meu ventre mais filhos, para que vós fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, eu ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho. Posso continuar? Pode. Tem um microfone ligado. Pode continuar. 13. Esperá-los, eis, até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, eis que mais amargo-me e ainda mim que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. 16. Disse-lhe, porém, Ruth: não me istes para que te deixes e me afastes de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousarei à noite ali. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aí, só até aí. Obrigada. Então, aqui dentro desse contexto, a gente viu que Noemi, seu marido e os seus 2 filhos foram para a terra de Moabe. Chegando lá, Elimeleque morreu, mas ainda tinha os 2 filhos de Noemi. Aí depois, os 2 filhos dela morreu. E aí ela ficou sabendo que a casa do pão voltou a ter pão. Ela falou, opa, vou voltar. Esse período todo se passaram 10 anos. Então, ela estava num lugar, na casa, foi para as terras inimigas, ficou lá 10 anos e retorna. Ela foi cheia. Ela foi com a família. E agora aqui, esse cenário, ela voltaria sozinha. Eu acredito muito que isso seja Priscila falando agora, consequência desse transporte aí meio doido que eles fizeram, né? E aí, olha que interessante. Lá em Israel, o povo judeu, eles têm muita tradição de colocar o nome baseado com o destino profético da pessoa. A gente vai ver que normalmente em alguns livros do Antigo Testamento, a gente vai ver nome do fulano e o que representa aquele nome ali. E olha que interessante. Ruth significa, no hebraico, amiga ou companheira. Olha que interessante. Noemi significa agradável. Elimeleque significa meu Deus é rei. Malom significa fragilidade. Não, desculpa. Malom significa enfermidade, doente. Quelion significa fragilidade. Orfa significa gazela ou aquela que volta às costas. E Boaz significa rapidez e força. Olha que interessante o nome de cada um para o destino de cada um aqui nessa história. Elimeleque significa meu Deus é rei. Então tá, se o Deus dele é rei, ele deu as costas para o rei. Você não concorda comigo que ele deu as costas para o rei? Porque ele saiu da onde que era para ele continuar, mesmo independente do cenário de crise, e foi para as terras inimigas.
E aqui na palavra onde nós lemos, não fala o motivo da morte de Elimeleque, só fala que ele morreu. Logo em seguida, morre seus filhos. Olha só, Malom, que era casado com Ruth, porque normalmente primogênito sempre vem primeiro na Bíblia. Sempre o nome do primogênito vem na frente. Então, Ruth com Malom. Malom, o nome dele significava doente. Posteriormente, ele deve ter morrido de alguma coisa assim relacionada à doença. A gente não sabe, porque também não fala o motivo. Quelion significa fragilidade, frágil. Morreu também logo em seguida. Mas olha que interessante, Ruth, aqui, amigável, companheira. E aí a gente vai ver que Ruth não abandona Noemi. E vamos abrir um parênteses aqui dentro dessa exposição. Gente, que mulher foi Ruth? Que sogra foi Ruth? Que essas duas meninas aqui, num cenário de despedida, elas choraram profundamente. A Helena Tanuri, na ministração sobre Ruth, ela dá uma explicação que eu acho fenomenal. Mulher sempre, a gente que é mulher, a gente sempre chora ali, quietinha, calada, no nosso canto, para ninguém ver, né? Quase secando assim, ó, para ninguém nem perceber que as lágrimas estão descendo, né? Mas quando uma mulher tá chorando, aquele choro que vem da alma, aquele choro alto, é porque o negócio tá feio, não é? Vem lá de dentro. E olha que interessante, a versão que a irmã leu não tá diferente da minha. A minha fala que elas choraram em alta voz. A minha é a versão NVI. Elas choraram em alta voz. Então, que mulher foi Noemi para Ruth e Órfão, para as duas chorarem em alta voz, ou seja, elas sentiram um pesar nessa despedida. E aí eu te pergunto, quem você está sendo? Se hoje o seu filho, num cenário de morar fora do país, precisar despedir, vai ser um choro que vem lá de dentro? Se precisar, sei lá, do seu marido ficar um tempo lá em outro estado, como é que vai ser esse estado de despedida? Ah, tchau. Ou vai ter, nossa, eu vou ficar longe. Como nós estamos comportando diante daquelas pessoas que amamos, né? Porque a nossa casa a gente até fala assim, já virou jargão, né? É o nosso ministério principal. Mas não é jargão, é uma verdade. Será que nós temos cuidado da nossa casa? Será que temos sido mulheres agradáveis? Porque o nome de Noemi significa agradável. Então, literalmente ela era agradável aqui. Olha que fantástico isso. E Nora, dentro do contexto judaico, significa filha por adoção. Então, automaticamente, quando se havia um casamento, a Nora se tornava filha também. E olha que lindo, né? Noemi deve ter tratado essas meninas literalmente como filhas. Para nesse momento aqui de despedida, elas chorarem um choro que vem de dentro. Então Noemi fica sabendo que voltou a ter comida na casa do pão. Então ela resolve voltar. E aí, uma coisa do devocional que eu coloquei nesse sentido, né, para te levar a pensar. Olha só, Noemi estava tão afundada na dor do luto, porque pensa, né, gente, ela perdeu o marido e os filhos. Ela estava em terras estrangeiras. Então ela estava profundamente na dor, amargurada. E aí ela achou, não sei, talvez isso é Priscila falando, dentro desse contexto aqui que a gente está falando, ela se intitulou amarga, porque Mara no hebraico significa amargo, por isso que a gente vai ver lá em Êxodo, né, as águas de Mara, quando o povo saiu do Egito, acabaram de ser libertado do Egito,
eles foram para um lugar no deserto onde era Mara, né? Onde as águas lá eram amargas. Então, ela se intitulou amarga. Ela se intitulou sem a graça do eterno. Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes, por causa de uma situação, não conseguimos enxergar a bondade de Deus? E se isso está acontecendo, é porque você não está sendo uma pessoa grata. Você não está exercendo a gratidão na sua vida, porque quando exercemos a gratidão do Senhor na nossa vida, nós conseguimos enxergar, mesmo na luta, mesmo na adversidade, mesmo no tempo de crise, a bondade do Senhor. Mas dentro desse contexto que eu estou apresentando aqui para vocês, aparentemente Noemi, nesse momento que ela não estava sendo grata, não. Porque ela pegou essa dor e fez dela a sua sentença. Não, eu sou amarga. Deus está me castigando. Provavelmente no pensamento dela deve ser por causa do casamento, que não poderia acontecer. Então ela não consegue despachar Ruth. Então elas voltam para a cidade. Olha que interessante, né? É igual nos dias atuais, né? Elas voltaram e o povo tudo fofocando. Olha só, o povo tem uma língua, né, gente? Olha lá, será que é Ruth? Será que é Noemi? Será que é Noemi? Será que aquela é Noemi? Aí, dentro desse contexto, ela fala que, né, ela não é mais Noemi, porque ela foi cheia, voltou vazia, e o nome dela era Mara. Passamos para o capítulo 2. Elas chegaram, 2 viúvas. Olha que interessante também, para a gente expor aqui e abrir a nossa mente. Lá em Israel existia a lei da generosidade. E isso, alguém pode abrir para mim em Provérbios? Deixa eu ver se eu anotei. Provérbios, capítulo 11. Lê para mim do 25 ao 28. Provérbios 11, do 25 ao 28. Pri, a minha Bíblia é diferente, a letra está muito pequenininha. Minha Bíblia com a letra maior está na igreja, por isso que eu não estou lendo, viu? Tranquilo. Tá. Bora, Repete, gente. Priscila. Provérbio. Provérbios 11, do quê? 11, do 25 ao 28. Tá, peraí. Porque eu tava tirando um anúncio aqui, toda hora tá indo pro anúncio. Do 25 ao 28, Provérbios 11. Isso. Cadê? A alma generosa prosperará, e aquela que atende também será atendido. Ao que nele, ao que retém o trigo e o ovo. Não estou te ouvindo. Cortou o áudio? É porque meu celular toda hora tá saindo toda hora eu tô saindo, tô pegando picado. Sem problema, não. A outra pessoa lê para mim, fazendo favor? Amém. Provérbios 25 ao 28. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. E ao que retém trigo, ao povo o amaldiçoa. Mas
mas a bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo o bem, busca favor, mas o que procura o mal, ele lhe sobreviverá. 28. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Então, olha só que interessante. Lá, eles têm essa cultura de generosidade. Olha só, mas isso é uma lei do Senhor para eles lá. Isso aqui é o cuidado do órfão, da viúva, porque até hoje lá é assim, lá o sacerdote, o provedor é o homem. Então, quando acontecia do marido morrer, praticamente as suas esposas viravam mendigas, vamos dizer assim, né? Se não fosse gente bem de vida, virava mendiga. Mas aí eles acreditavam que se eles, quem tinha os campos de plantação, acreditava se deixasse ali algumas espigas, né? Alguns feixes para trás, para que eles recolhessem ali, não passasse fome, eles aumentariam as suas riquezas, baseado em Provérbios 11, do 25 ao 28. Olha que interessante isso. E aí, no capítulo 2, né, elas já chegaram na cidade, estava lá, e aí elas começaram a ir nos campos de quem tinha, porque estava na época de colheita, a recolher esses feixes. Muita gente fala que as espigas eram de milho, mas isso é errado, porque lá na região não tinha milho, não tinha não. Lá esses feixes eram de trigo e de cevada. Então, quando alguém vier e falar assim, trigo, milho, você já sabe que não é trigo, porque não é nativo daquela região. Então, aqui as espigas eram de cevada e trigo. Tem nada a ver com milho, tá, gente? Então, Ruth estava ali, porque elas tinham que sustentar. E aqui, praticamente, Ruth estava fazendo esse papel de provedor para as duas. Olha, vamos abrir um outro parênteses aqui. Essa menina nova, provável, porque naquela época lá elas casavam com 13, 14 anos. Então elas casavam-se novas, né? Ela viveu 10 anos com o marido, mas a gente entende aqui que ela ainda era jovem. Então pensa, uma jovem está na sua terra, seu lugar, vive 10 anos com o povo de Israel, simpatiza, vamos dizer assim, né? Porque o povo moabita, além de perversão sexual, era um povo idólatra. Adoravam a vários deuses. Ela abandona isso tudo para seguir o Deus de Israel. E aí, dentro desse parênteses, eu abro outra observação. Quem é você como cristão, como filho de Deus? Você tem dado testemunho a ponto de outras pessoas largarem tudo para seguir o Deus que você serve? Será que estamos sendo esse tipo de cristão? Olha que interessante, né? Órfão não foi muito chegada aí, não, mas Ruth, uma menina nova na sua terra, poderia ficar lá, resolveu abandonar, fez um voto de fidelidade com Noemi, estava sustentando ela e Noemi. Aí, em troca de quê? De nada. Apenas porque ela amou. Você tem sido fiel a Cristo? A esse ponto de não esperar nada? Porque a gente, vamos ser sinceros, né? A gente sempre, oh Deus, abençoa, oh Deus, eu preciso de um carro, oh Senhor, meu filho, tive meu filho. Sabe, sempre rola um interesse. Será que você já chegou ao ponto, de fato, de amar ao Senhor, a ponto de abandonar tudo por Ele, a troco de nada, assim como Ruth fez? Ruth foi fiel a troco de nada. Ninguém prometeu nada para ela. Olha que interessante isso.
Meu Deus, em 15 minutos a aula acaba. Não cheguei nem na metade. Vamos lá, vamos dar uma acelerada aqui. E aí, um desses campos, ela, coincidentemente, não existe coincidência, existe Jesuscidência. É Deus preparando tudo. Ela acaba no campo de Boaz, que era um parente, talvez um primo, né? Porque naquela época eles chamavam de irmão, mas não necessariamente eram irmãos. Eles usavam o termo irmãos para pai, para filhos, para primos, para sobrinhos, para tios. Então a gente não sabe ao certo o grau de parentesco de Boaz ali, de Noemi, né? De Elimeleque. Então, ela volta, comenta com Noemi, Noemi fala, ele vai ser o nosso resgatador. E aí eu quero que você entenda comigo, viaje aqui comigo. Boaz aqui, ele representa a figura de Jesus, se a gente for olhar, né? Porque Jesus é o nosso resgatador. É Jesus que é o nosso provedor. E aí eu te pergunto, você está seguindo as estratégias corretas? Você está tendo estratégias corretas para chamar a atenção de Cristo, assim como Ruth chamou a atenção de Boaz? E Boaz agiu ali com ela com benevolência? Mas você sabia que Boaz é filho de Raabe? Olha que interessante, gente. Boaz era, né? Filho de Raabe, com Salmão. Sua mãe era uma prostituta, ex-prostituta. Sua mãe também era uma estrangeira. Novamente, uma outra mulher estrangeira aqui, dando show à parte em quem é filho, em quem é do povo. Uma estrangeira, tendo fé. E o ato delas, a integridade delas, a fidelidade dessas duas mulheres, Raabe e Ruth, foi tão grande que as mesmas participam da genealogia de Jesus Cristo. Raabe ainda foi um pouco além, que ela ainda apareceu lá no hall da fé. Ela é uma das poucas mulheres que aparece, que é citada lá no hall da fé. Olha que poderoso, uma decisão muda destino. Entenda o peso dessa frase. Não é apenas uma frase. Sua decisão vai definir o seu futuro, vai definir o seu destino. Você tem tomado as decisões corretas na sua vida? E aí, Noemi viu ali uma oportunidade, orientou Ruth. Ruth fez, ela foi obediente. Novamente, aqui outro ponto-chave. A obediência, gente, nos traz bênção. Desobediência traz maldição. Aqui nós temos exemplo dos dois, tanto da desobediência quanto da obediência. Ruth foi obediente, fez exatamente o que Noemi orientou ela. Pediu para Boaz ser o seu resgatador. Boaz prontamente foi o seu protetor, foi o seu protetor, deu a ela ali provisão, foi sábio. Eu queria abrir outro parênteses aqui. Na estratégia que Noemi fala para Ruth ali descobrir os pés de Boaz na noite, muita gente traz esse ato como que ela foi oferecida ou que eles ali tiveram alguma relação sexual. Não teve nada disso, tá, gente? É porque lá o costume judeu é o seguinte: quando os pés estavam cobertos, significava que eles estavam ali cagando, literalmente. Então, o ato de... Porque normalmente eles faziam no chão, né, as suas necessidades. Então, eles tiravam a roupa batia no pé. Então, isso era pés cobertos. Pés descobertos, na tradição judaica, significava ali um ato de respeito, um ato de dizer assim, olha, eu estou aqui para te servir, se precisar, conte comigo.
Então, o que ela faz? Outra observação. Boaz, ele não estava num quarto. Eles estavam ali no meio de uma colheita. Ele, provavelmente, por ser o líder, ficava num lugar um pouco mais afastado, mas tinha outras pessoas ali. Eles não estavam sozinhos. E houve um respeito absurdo, porque quando ele acorda no meio da noite, vê a mulher lá deitada no pé dele, ele pergunta quem que é, Ruth se apresenta, faz a petição para ele ser o resgatador dela e de Noemi. Ele se mantém íntegro, ele e ela. Cada um volta a dormir. E antes que todo mundo acordasse, porque pegaria muito mal uma mulher aos pés de Boaz, deu até para ela sair ali com mais providência. Não vai voltar de mão vazia, não. Vai lá e, como um álibi, vamos dizer assim, pronto, ninguém viu. Se manteve seguro ele e ela. Será que nós estamos sabendo nos portar diante as situações? É para refletir mesmo, viu, gente? E aí, correndo aqui, porque o nosso tempo também está correndo. E falou que tinha uma pessoa, né, na frente dele para poder resgatar. Isso daí, gente, é a lei do levirato. E aí, deixa eu avançar aqui. Vou colocar aí na tela para vocês verem. O que é a lei do levirato? A lei do levirato, ela está lá em Deuteronômio 25, do versículo 5 ao 6. Uma história na Bíblia que a gente pode ver assim, que funciona a lei do levirato é Tamar, né? Quando o marido dela morre, e aí ela casa com o irmão dele, e aí o filho que eles tivessem seria para continuar a descendência do irmão que havia morrido. Então, isso é a lei do levirato. É para poder se manter ali uma continuidade, esse cuidado de manter geração. É um ato muito antigo e é bíblico, tá? Então, mais ou menos é isso, mas eu vou disponibilizar o PDF da aula para vocês, depois vocês leem com calma. E aí ele usa uma estratégia ali, e olha que engraçado. Isso era lei lá. E o cara, por egoísmo próprio, não, primeiro ele falou que ia comprar. Aí na hora que Boaz fala que teria que casar com Ruth, era uma condição para se ter as terras novamente, ele fugiu, correu do pau. E esse ato dele de fugir, de não querer, para não sujar a herança dele, porque a herança dele automaticamente, o primeiro filho que ele tivesse com Ruth, seria para manter a descendência de Malom. Ele não queria isso. Vocês repararam que nem o nome dele na Bíblia foi mencionado? Em algumas versões está escrito fulano. Olha, por causa que ele descumpriu um mandamento. Ele não quis cumprir algo que era mandamento na vida dele. E lá em Israel, o povo judeu, eles têm o combinado, né, a tradição de, quando acontecer acordos e um tira a sandália, entrega para o outro, quer dizer, eu estou descoberto, pode ficar, eu não quero, é seu. É como como é que eu posso dizer? Um acordo ali. Era uma garantia de um acordo. Então ele falou, não quero, pode ficar. E ali, enfim, Boaz casa com Ruth. Gente, releiam novamente o texto, o capítulo, o livro. Relê de novo. Lê isso aqui que eu mandei para vocês, né? Que expande um pouco a mente de vocês. Lê de novo. Eu tenho certeza que você não vai ter a mesma revelação que você teve hoje. Você não vai ter a mesma revelação que você por ler numa próxima vez, e numa outra vez vai ser outra totalmente diferente, porque o livro de Ruth é um livro muito rico. Em 4 capítulos dá para se tirar assim vários temas, sabe? Dá para expandir vários assuntos, como comportar em uma crise financeira, porque querendo ou não, essa crise que apareceu aí no início, esse castigo que veio sobre eles,
Era uma crise política, porque não se tinha um rei. Essa época de Juízes não se tinha um rei. Olha só, quando não temos ninguém no comando, olha como as coisas ficam um caos, uma desordem. Então, assim, eu espero do fundo do meu coração que essa imersão tenha aberto a sua mente, tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor as coisas. Me perdoem se eu falei muito rápido, hoje eu estou muito acelerada. E eu quero que vocês abram suas câmeras, abram seus microfones. Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Fique à vontade. Caleb, pode parar de gravar.